Olá você, boa noite. Vamos mais uma vez nos reunir para primeiro adorar ao Senhor, glorificar a Ele e aprender mais sobre a direção que Ele deixou para nós através da Bíblia, através da palavra, através das experiências que homens e mulheres têm tido com Deus durante todos esses milênios. Vamos começar orando, amém? Onde você está, você pode sossegar o seu coração, aquietar a sua alma e colocar seu pensamento na presença de Deus e falar com Ele. Eu vou falando aqui, você pode também ir falando aí ou concordando comigo. Pai, nós te agradecemos por teu cuidado. Muito obrigado por tua presença. Muito obrigado porque nós somos salvos por Jesus. Nós somos achados por ti. E nós temos agora essa redenção que nos dá a condição de te chamar de Pai. E mais do que isso, de ter comunhão com o Senhor. Muito obrigado. Nós paramos esse momento das nossas vidas para adorar ao Senhor, para buscar a Tua presença, com sinceridade e com verdade. Paramos esse momento da nossa mente e dos nossos afazeres para estar em comunhão contigo, declarando que Tu és Senhor e te dizendo que tudo que nós podemos ter nessa vida, tudo que realmente importa é a Tua presença, é a Tua graça, é o Teu amor. Todas as outras coisas, elas são inferiores diante da sublimidade da Tua presença. Nós te agradecemos e queremos te adorar nesta noite e te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Só o Senhor é digno do nosso amor eterno. Só o Senhor é digno, porque só o Senhor é santo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Vida, nós te amamos, digno, 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 santo. Santo, santo, amado. Te adoro, Senhor. Te adoro, meu Senhor. Te amo, te amo, te amo. Tua presença, Senhor. Somente a Tua presença é o que importa. Nós te adoramos, sim. Te adoramos, te adoramos. Amado da nossa alma, glorioso Deus, glorioso, amado, adore, querido, adore ao Senhor, coloque o seu coração na presença dEle, não importa como foi o seu dia, não importa as suas dificuldades, não importa as frustrações, não importa as aflições, não importa nada, não importa o cansaço. Quando você coloca o seu coração na presença dEle, tudo se dissipa, tudo se desmancha, todas as coisas pesadas, negativas e tristes da sua vida vão desaparecer, porque a luz da presença do Senhor faz isso. A luz da presença do Senhor nos deixa extasiados, maravilhados com a presença. Oh, te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, Senhor, te adoro, te adoro. Te adoro, Senhor. Muito obrigado, Pai, por teu cuidado. Muito obrigado, Pai, por teu amor. Nós te adoramos, Jesus. O Senhor é o único a quem nós amamos.
E o que eu sou, totalmente teu. Toda a minha vida, sou totalmente teu, totalmente, Senhor, aos teus pés. Consagro toda a minha vida. Coloco diante do Senhor tudo que eu sou, tudo de limpo, tudo de bom, tudo de sujo, tudo de ruim. Tudo eu coloco aos teus pés. Olha para minha vida, Senhor, e faz dela a tua vontade. Faz dela segundo o teu querer, porque eu te amo. E eu te quero mais que tudo, Senhor Deus. Muito obrigado, que o Senhor, só o Senhor pode nos orientar. Te adoro, te adoro, te adoro. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Boa noite. Louvamos a Deus por sua vida e por você estar disposto a aprender mais sobre Ele. Como diz a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua vinda é certa. Ele vai vir. Aleluia! Só que nós não precisamos que Ele venha para estarmos conectados com Ele. Ele já mandou o Espírito Santo para que enquanto nós estivermos aqui na terra, à medida que nós aprendemos a liberar o nosso coração, nós vamos estar cada vez mais conhecendo Ele, nos aproximando dEle. Mesmo com as dificuldades, mesmo com a questão do tempo, mesmo com a questão do pecado, mesmo com diversas situações de incredulidade que ainda rodeiam a nossa mente, mas quanto mais nós nos dispomos a estar em comunhão com Ele, mais Ele se revela a nós. Sempre foi assim. Sempre. Desde que o homem rompeu esse contato com Deus, ele vem buscando reiteradas vezes estabelecer o contato, a conexão com os indivíduos. Sim, com os indivíduos. Em alguns momentos com vários indivíduos, com uma nação, mas sempre na individualidade. E nessa individualidade hoje eu quero pegar dois exemplos de homens que estiveram conectados com Deus, um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Dois ícones da Bíblia. Dois homens que marcaram cada uma de suas épocas. Eu queria mostrar como eles estiveram conectados com Deus, como nós também podemos estar conectados com Deus. Um foi Moisés, aquele que para os judeus foi o que escreveu toda a lei, definiu tudo aquilo que regiu o Velho Testamento até Jesus, e para muitos ainda rege. E o outro foi Paulo, aquele que para nós é um ícone do Novo Testamento. Mais da metade dos livros do Novo Testamento foram cartas de Paulo. São 13 ou 14 para quem considera Hebreus também como uma das cartas de Paulo. E nesses dois homens, nós vamos ver dois exemplos de como existe uma singularidade entre eles, mesmo havendo uma diferença de milhares de anos de um para o outro, mas como houve uma singularidade entre eles. Para começar, vamos começar com Moisés. Abra a sua Bíblia em Atos 20.
Ah, mas a gente vai falar sobre Moisés, e por que não abre no Velho Testamento, vai abrir logo em Atos? Porque em Atos tem uma síntese aqui sobre a vida de Moisés que eu acho bem interessante. Não vou falar tudo sobre a vida de Moisés. Só quero falar os pontos que eu preciso comparar ele com Paulo. Assim como também não vou falar tudo sobre a vida de Paulo. Eu quero mostrar para você essas singularidades e como isso está disponível para nós também. Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava fazendo a defesa dele, ele fez uma das pregações mais incríveis da Bíblia, antes de ser apedrejado. E quando diz respeito a Moisés, ele fala assim, Atos 7, versículo 20. E nesse tempo nasceu Moisés, ele estava fazendo um apanhado cronológico. E ele fala assim, nesse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, e por 3 meses foi ele mantido na casa do seu pai, quando foi exposto a filha de Faraó, e o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e em obras. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés acreditava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não entenderam. E no dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor, dizendo, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. Nessa passagem de Moisés, eu vou ressaltar 3 coisas. Primeiro, Moisés tinha conhecimento. Ele foi criado como príncipe do Egito. Inclusive tem até filme, né? Príncipe do Egito. Alguns filmes eu acho sobre Moisés. Ele foi criado com todo o conhecimento que se podia ter na época. Sabia ler, sabia escrever, entendia tudo o que se passava ao seu redor, compreendia o mundo em que ele vivia. Só que por ter sido amamentado por sua própria mãe, mesmo sendo criado como filho da filha de Faraó, foi passado para ele todo o conhecimento sobre o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. E ele, comparando a situação que ele estava com a situação com o povo em que o povo estava, ele disse o quê? Se Deus me colocou aqui, é óbvio que há um propósito. O conhecimento que Moisés tinha fez ele entender e enxergar o que precisava ser feito naquele momento em relação à libertação do povo. Segundo, Moisés tinha bom coração. Ele desceu para ver o povo quando fez 40 anos e quando viu um egípcio maltratando um hebreu, ele falou assim, não pode. Que coisa terrível que está acontecendo, que injustiça. Eu não vou deixar isso acontecer. E foi lá e matou o egípcio. Quando ele viu os 2 hebreus discutindo entre si, ele foi lá
E ele tinha o coração apto para servir, para ajudar, para pegar o conhecimento que ele tinha e utilizar em prol daquilo que ele enxergava como sendo o propósito de Deus. Moisés tinha força de vontade. Sim, ele matou um egípcio. Ele se interviu no povo, ele saiu do palácio, ele não ficou lá como príncipe. Ele podia ser mais um dos egípcios. Ele podia até ter virado um faraó. No entanto, ele não quis. Ele desceu para o povo e a força de vontade no coração dele fez com que ele caminhasse por entre os hebreus, porque ele entendia que ele havia de ser o libertador e ele tinha essa força de vontade no coração dele. Mas um tópico, Moisés era diferenciado dos outros. E essa diferença dele era muito gritante, porque quando ele nasceu, todos os outros bebês foram jogados no rio. Ele não foi jogado, ele foi colocado com 3 meses no cesto para que a filha de Faraó visse. E por ele ser muito bonito, ela se afeiçoou dele e criou ele como filho. Então, para a geração dele, era o único da idade dele. Todos os outros haviam sido mortos. E, por último, Moisés sabia quem Deus era. Como eu já falei antes, a mãe dele havia passado essa informação para ele. Apesar de ter sido criado na casa dos príncipes, criado no palácio, ele sabia quem Deus era, porque a história de Abraão, Isaque, Jacó, de José chegou até Moisés, e Moisés sabia que havia um Deus, que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas nada disso fez diferença alguma na vida dele. Porque ele não conhecia Deus. Ele sabia quem Deus era, mas ele não conhecia. Quando ele foi tentar libertar, separar a briga dos dois hebreus, a pergunta que eles fizeram foi: quem te constituiu juiz? Qual autoridade que você tem? Quem disse a você que você pode meter o dedo na nossa briga? Você está lá. Você não tem autoridade nenhuma aqui. Você pode ter autoridade entre os judeus, mas entre a nossa discussão aqui, você não tem autoridade nenhuma. E de fato ele não tinha. E por conta disso, quando foi revelado o pecado dele, ele fugiu para o deserto, ficou lá mais 40 anos, até que um dia ele viu aquela chama, aquela sarça, aquele arbusto queimando e não se consumia. E quando ele chegou lá, o Jeová, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, se revelou para ele: eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E agora que você sabe quem eu sou, eu quero colocar dentro de você um propósito. E a partir daquele dia, então Moisés caminhou com muita dificuldade, com muita luta, com muita decepção, mas ele caminhou com um propósito que ele sabia que não era dele. E quando ele voltou para o Egito, dessa vez ele tinha autoridade, ele tinha unção, ele tinha poder, ele sabia quem Deus era. Quando ele voltou conectado com Deus. E agora nós vamos para Paulo. Passa mais um pouquinho as páginas, pula para Atos 22. Atos 22, quando Paulo estava sendo interrogado, já preso, perguntaram a ele: então o que aconteceu com você para você mudar o seu pensamento? Ele começa então apresentando sua defesa, ele faz o seguinte relato: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós.
E quando eles ouviram que ele lhe falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E ele continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Eu persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer presos manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. E então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. E então eu perguntei: O que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco. Depois ali te dirão acerca de tudo o que é ordenado fazer. E tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, juntou-se a mim e disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. E aí vem toda a direção de Deus para a vida de Paulo. Paulo tinha conhecimento, sim, fariseu, filho de fariseu, criado aos pés de Gamaliel, instruído na exatidão de toda a lei que os sacerdotes aplicavam. Ele leu, ele estudou. Paulo era poliglota. Alguns teólogos dizem que ele falava 12 idiomas. Era muito comum naquela região, porque as pessoas é uma região muito próxima, com muitas línguas diferentes. Então, quem estudava geralmente tinha contato com outras línguas. Então, Paulo era um cara estudado. Estudo é bom, é importante para a vida, para saber, para ter conhecimento das coisas, para conhecer o mundo ao seu redor, para entender como as coisas da vida funcionam. Paulo tinha um bom coração. Ele falou assim: eu era zeloso, desde pequeno, com todas as coisas concernentes à lei. Eu quero fazer o certo. Eu quero fazer a coisa certa. Então, havia um bom coração em Paulo, assim como em Moisés, quando foi descer para ver os hebreus. Força de vontade. Ele falou para os hebreus assim, para os sacerdotes: me dê aqui as cartas que eu vou atrás desse povo que está deturpando a lei de Moisés. Vamos prendê-los. Me dê, eu vou atrás. E ele disse que várias pessoas ele prendeu, colocou no cárcere. Ele viu vários cristãos serem mortos com o aval dele, e ele estava com as cartas dadas pelos sacerdotes, pelos anciãos, para ir até Damasco, para poder prender os que lá ele encontrasse que fossem do caminho. Então o homem da força de vontade era Paulo. É para fazer a coisa certa? Vamos fazer a coisa certa. Ele era diferenciado dos outros. Não só pela força de vontade, mas pelo coração, pelo conhecimento. Ele tinha uma condição no coração dele que fazia com que ele fosse... Ele não era comum, ele não gostava das coisas simples e superficiais.
Ele enfrentava as emoções e as situações que lhe eram apresentadas de frente, com coragem. Isso é um diferencial na vida. Você enfrentar as coisas que tem que ser, da maneira que tem que ser, com clareza. E assim como Moisés, ele sabia quem Deus era. Sim, ele sabia quem Deus era. Ele estudou, ele era fariseu. Ele estava ali aos pés do sacerdote. Ele leu e releu várias vezes a Torá. Ele leu e releu várias vezes os salmos, os profetas. Ele sabia tudo aquilo e na cabeça dele tinha todo um conhecimento montado a respeito de quem Deus era. Até o dia que ele viu Deus. Qual a comparação que eu faço aqui com você? Se de Moisés para Paulo teve 2000 anos, mais ou menos. Se de Paulo para nós tem 2000 anos, mais ou menos. Se Moisés, mesmo com todo o conhecimento, com toda a condição no coração dele, ele precisou ter aquele encontro que conectou ele com Deus. Se Paulo, com toda a direção que havia no coração dele de procurar fazer o certo, com toda a força de vontade, com todo o bom coração, ele sabia quem Deus era, mas não tinha conhecido Deus, e ele precisou ter aquele encontro com Jesus. Hoje, você pode ter conhecimento, e tem muito conhecimento por aí. Hoje você pode ter conhecimento, e mesmo assim você não conhecer Deus. Hoje você pode ter um bom coração, e mesmo assim você não conhecer Deus. Hoje você pode ter muita força de vontade de fazer o que é certo, e mesmo assim você pode não conhecer Deus. Hoje você pode se achar ou até mesmo ser e enxergar que você é diferenciado em relação às pessoas que estão ao seu redor. Uma percepção diferente das condições da vida ou de quem você é. Mesmo assim você pode não conhecer Deus. E por último, você pode saber quem Deus é, mas você pode não conhecer Deus. Porque o que faz a diferença é você ter uma experiência íntima e pessoal com Ele. E você pode dizer assim, mas Moisés é Moisés, o Moisés. Mas Paulo foi Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que foi chamado por Deus com um propósito. Assim como Moisés tem, eu estou aqui, vivendo a minha vida, não sou isso não. Não vi essa luz do caminho ainda, não vi essa sarça ardente ainda. A única diferença que tem entre Moisés, Paulo e eu e você, se Deus se mostrou para Moisés, no meio da sarça ardente, naquela época, de como ele entendia sobre religião naquela época. Se Deus se mostrou para Paulo daquela forma, através de Jesus, com todo o conhecimento, com toda a estrutura de pensamento que Paulo tinha naquela época. Hoje, a pessoa do Espírito Santo, ela está constantemente procurando se manifestar de forma gloriosa, não visível, mas dentro do coração, para revelar dentro do meu coração e do seu coração quem Deus é. Deus ele quer estabelecer essa conexão que ele estabeleceu com Moisés, que ele estabeleceu com Paulo, e ele quer estabelecer conosco. Entenda, quando Moisés saiu do monte, e que ele viu aquela sarça que Deus falou com ele, ele saiu com um propósito. Pessoas precisam enxergar Deus da maneira que eu enxergo. O povo de Deus, o povo chamado que está lá no Egito, eles precisam saber quem Deus é. O problema não foi o Egito. O grande problema de Moisés não foi o faraó. O grande problema de Moisés foi convencer o povo quem Deus era. Olha, nós precisamos sair daqui, todo mundo, e ir para o deserto adorar a Deus, porque essa foi a palavra dele. Essa foi a mensagem que Moisés levou. Faraó vai proibir, nós somos presos aqui, não se preocupe com o faraó, que o faraó vai libertar. A questão é, nós vamos? Quando Moisés encontrou-se com...
Quando Paulo encontrou-se com Jesus no caminho para Damasco, nossa, os olhos deles ficaram cheios de escamas, e depois, quando caíram as escamas, a primeira coisa que ele fez foi ser batizado. E ele pôde entender. Ele encontrou dificuldade porque os irmãos não estavam acreditando quem ele era, que ele havia mudado. O primeiro que abraçou ele, botou a mão no ombro e falou assim: vem cá que eu confio. Eu sei que você conheceu Jesus, porque eu também conheço. Se chama Barnabé. Tem uma ministração aqui no YouTube sobre personalidade Barnabé. É um cara que eu admiro demais. Barnabé conhecia Deus. E Barnabé olhou para Paulo e falou assim: eu sei que você encontrou com ele. Não tem como dizer que não, eu sei que foi. E aí Paulo encontrou a dificuldade de mostrar às pessoas quem Deus era. E essa dificuldade acompanhou ele até o final do ministério. E as palavras que foram deixadas, não só por Moisés, das experiências que ele teve com Deus, como por Paulo e por tantas outras pessoas que passaram as suas vidas direcionadas por um propósito, porque estiveram conectadas com Deus. Essas palavras chegaram até nós hoje, e todo esse conhecimento, para que nós ele encontre um bom coração, uma força de vontade, nos torne diferenciados, não para saber quem Deus é, mas que nós estejamos conectados com Ele. Experiências pessoais com Deus. Eu conheço Deus. Eu me relaciono com Ele. Quando eu adoro, eu sinto a presença dEle aqui. Quando eu fecho os olhos e começo a adorar, eu sinto aquela luz brilhar dentro do meu coração. E eu sei que foi dessa maneira que Ele se mostrou para Paulo. Mas não era pela luz, pelo sobrenatural, pelo efeito sobrenatural da coisa. Poderia ter sido qualquer outra luz, mas era Jesus. A presença, o sentimento, a revelação de quem ele era. Foi isso que fez a diferença em Paulo. Hoje, essa experiência, ela está disponível para quem quiser. A experiência de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de estar conectado com Deus, ela está disponível para quem quiser. Aquele que busca, encontra. Quem procura, acha. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas é aquele que vem a mim. Se você não vem a mim, eu não vou lhe lançar fora, porque você já está fora. Mas aquele que vem a mim, aquele que me busca, eu não olho o pecado, eu não olho o que ele fez, eu não olho nada. Eu só olho para ele com olhos de amor, para purificar, santificar e trazer para a minha presença. Entenda, quando Deus fala para você se converter, para buscar a presença dele, não é nessa condição religiosa como muitas vezes a gente entende. Quando a voz de Deus chega para você, é para dizer, sabe o quê? Eu te quero. Porque eu te amo, eu quero você perto de mim, eu quero você junto de mim. Eu quero ter uma intimidade tão grande com você, maior do que qualquer relacionamento humano pode proporcionar. Eu quero estar dentro de você, eu quero me relacionar com você no seu íntimo. Eu quero estar conectado com você. Eu quero estar junto com você. É isso que Deus busca de nós, essa conexão íntima e pessoal e constante. Na hora que você quiser, sem rituais. Sem firula, sem coisa, aqui dentro, sem nada externo. É na intimidade. Se lá Deus se mostrou a Moisés daquela maneira na sarça ardente, porque tinha que ser daquela maneira naquela época. Estamos trabalhando aqui de 4.000 anos atrás, era um outro mundo, era uma outra forma de enxergar as coisas. Se Deus se mostrou a Paulo daquela maneira, como uma luz brilhante, porque Deus precisava se apresentar a Paulo daquela maneira, através de Jesus, porque foi naquela época, era uma outra visão. A filosofia grega estava começando a aflorar e várias outras ideias estavam começando a demonstrar. Mas quando Deus se mostrou para Martinho Lutero em 1500, não precisou vir uma luz. A luz que veio até ele foi a luz da palavra. Ele leu e falou assim, nossa, está tudo errado. Precisamos mudar um bocado de coisa em relação à nossa conduta com Deus. Precisamos. E ele foi, procurou os líderes dele e falou assim, precisamos voltar à essência. A salvação não é por obra, a salvação é pela graça. Deus é amor, nós precisamos estar conectados com Ele.
Tudo isso que foi inventado nesse tempo todo só atrapalha. Tem que limpar tudo para a gente buscar essa comunhão com Deus. E hoje, com tantas religiões, com tantas pregações, com tantas coisas que têm surgido por aí, a mensagem é a mesma. Limpe a sua mente de condições externas e busque a intimidade com Ele, busque a presença dEle, busque estar conectado intimamente com Ele. Essa conexão com Deus que vai fazer com que todos os males, todas as dificuldades e todo o peso que há sobre o seu coração, ele desapareça. E mais do que isso, essa intimidade com Deus vai trazer experiência, e toda experiência com Deus te dá uma direção, te dá um propósito. Quando Moisés saiu daquele monte, ele não foi mais Moisés, o pastor de ovelhas. Chegou em casa e falou assim para a mulher: Zípora, a coisa mudou. E Yahvé falou comigo. Eu vi. E esse encontro mudou tudo. A partir de agora, eu tenho um propósito agora. Agora eu descobri. Lá eu consegui enxergar desde quando eu estava menino naquele rio. Tudo que aconteceu comigo. Até esse momento agora. Se antes eu sabia que havia um objetivo, agora eu sei que é um propósito. Agora eu entendo esse propósito. E não é um propósito que tem a ver comigo, é um propósito que tem a ver com Ele. Essa é a diferença. Porque no primeiro propósito, no primeiro objetivo, tinha a ver com Moisés, com ele. Eu sou libertador, politicamente falando. Eu sou escolhido por Deus para poder libertar o povo do Egito. Agora que ele encontrou com Deus, ele falou assim: não tem a ver mais comigo. Eu sou só uma ferramenta. E lá foi ele para o Egito. Quando Paulo se encontrou com Jesus, ele falou assim: nossa, Jesus, como eu estava enganado, eu achando que estava fazendo certo, me esforcei tanto. E Jesus falou assim: eu vou mostrar para esse. Jesus falou isso para Ananias. Esse é para mim um vaso importante. Eu vou para ele mostrar para ele o quanto que importa sofrer pelo meu nome. E Paulo falou assim: nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação, para um homem que muitas vezes foi morto, jogado, esquartejado não, apedrejado, rejeitado, humilhado, tantas vezes. E ele disse: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Porque a glória não é essa aqui. E aí quando ele chegou em Damasco, que Ananias orou por ele, que as escamas caíram, ele falou assim: agora eu entendo. Agora eu tenho um propósito, é mostrar para os outros quem Jesus é. Agora eu entendi o propósito. Nossa, aquela chama mudou. E aí eu acho que alguns fariseus devem ter ido procurar Paulo, ou nesse caso aqui, quando ele estava conversando lá, e ele começou a falar em língua hebraica, todo mundo parou e falou assim: epa, ele é hebreu, vamos escutar o que esse homem tem a dizer, porque ele é um dos nossos. E ele falou: realmente eu sou um de vocês. Eu fui criado ali com Gamaliel, eu fui criado dentro dessa doutrina, mas olha, tudo isso já se cumpriu. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Eu estive com ele. E os atos de Paulo e a unção que havia sobre Paulo e as práticas de Paulo mostravam para eles que realmente ele estava, que ele conheceu Deus. Só que para aqueles homens que estavam de fora, tinha duas opções para ele: ou acreditar ou não acreditar. Assim como foi com Moisés. Você acha que os hebreus não desconfiaram de que Moisés inventou essa história? Planta queimando no meio do deserto sem se desmanchar? Voz de Deus falando com ele? Você acha que muitos dos cristãos, você acha não, está escrito lá em Atos, muitos dos cristãos se afastaram de Paulo, não queria ficar perto dele, falaram assim: não, esse cara aqui ele vem como espião, ele pegou toda a linguagem aqui, ele é inteligente, ele quer entrar no nosso meio para nos destruir.
Mas Barnabé, ele conheceu Deus e quando olhou para Paulo, ele falou assim, cara, não tem como uma pessoa que conheceu Deus, que se encontrou com Jesus, ficar do mesmo jeito. Eu sei que você está falando a verdade. E Barnabé introduziu ele, falou assim, ele está falando a verdade. Quando as pessoas já conheciam Barnabé, confiaram em Paulo através de Barnabé, e aí começou todo o ministério de Paulo e Barnabé, que caminharam muito tempo juntos. É difícil para as pessoas acreditarem quando nós temos um encontro com Deus? Claro que é. É difícil para você muitas vezes entender quando eu falo assim, eu conheço Deus, eu me relaciono com Ele, eu escuto Deus. Nossa, falar eu escuto Deus para muitas pessoas parece estranho. Ah, eu oro para Deus, eu falo e Ele está lá, é como se fossem palavras jogadas no alto. E muitas pessoas fazem isso, só que esse nível ele é raso, queridos. Lançar palavras ajoelhado, prostrado, sei lá, no momento de aflição, ou fazer orações repetitivas, só porque você está colocando as suas frustrações, suas dificuldades para fora. Isso aí você faz com um psicólogo, com um psiquiatra, com um amigo, com um coach. Mas quando você conhece Deus, essa relação, essa oração, essa conexão, esse relacionamento é diferente, porque você sente Ele falando com você, você sabe que é Ele. Isso dá um propósito. A experiência com Deus, ela vai te dar uma direção. A experiência com Deus, ela vai te dar um propósito. Porque as experiências com Deus, ela está acima das práticas religiosas. É um nível mais profundo. Não tem a ver com estar sentado, levantado, em pé. Não tem a ver com se eu vou para a guerra todo domingo ou 3 vezes na semana. Não tem a ver com rituais religiosos. Tem a ver com a sua experiência com Ele. Tem a ver com a sua vida com Ele. Esses rituais religiosos, o fato de ir para a igreja, o fato de estar lá orando com os irmãos, o fato de estar cantando todo mundo junto, isso é um caminho, isso é um aio, isso é um degrau para levar você a essa conexão com Deus. O problema é que muitas pessoas elas se contentam com esse degrau e não sobem a escada. Não enxergam Deus. Imagine se Moisés tivesse ficado lá no Egito, tentando ser o libertador, resolvido o problema de ter matado o egípcio, ter sido um revolucionário no meio daquele povo, ele podia ter até conseguido, mas ele não seria o homem chamado por Deus, porque não seria o propósito de Deus. Imagine se Paulo, depois que tivesse se encontrado com Jesus, aliás, não, se antes de ter se encontrado com Jesus, ele tivesse percebido que ficar lutando com esse povo não ia dar certo e ficasse tentando ficar só no âmbito do conhecimento, ou pior, se ele tivesse de fato persistido, insistido em matar tantos cristãos quanto ele encontrasse pelo caminho, ele estaria lutando contra Deus. Mas quando eles saíram do âmbito da prática religiosa, eles se encontraram com Deus, se conectaram com Deus, nossa, do interior mudou tudo. Nossa, muda. E eu volto a dizer, para encerrar hoje, essa experiência de conexão com Deus, ela está disponível hoje para nós através do Espírito Santo. E não é uma experiência. Porque se Paulo encontrou Jesus naquele dia, e ele foi lá para Damasco, quando Ananias colocou as mãos sobre ele, que batizou ele, que ele recebeu o Espírito Santo, ele falou assim, aquela luz que eu vi em Damasco, ela não ficou lá, ela brilha dentro de mim agora. Aleluia. E a mesma luz que brilhou lá em Damasco para Paulo, a mesma chama ardente que tocou no coração de Moisés lá no monte, ela arde dentro do meu peito hoje, pela presença do Espírito Santo. E ela pode arder dentro do seu peito, pela presença do Espírito Santo. Ela pode brilhar dentro do seu interior, pela presença do Espírito Santo. Não é uma vez nem duas, constantemente. Ela pode brilhar, ela pode arder constantemente, desde que você queira. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso o sacrifício dele, para abrir a porta, para ser a ponte, para liberar o caminho. O acesso está aberto. Mas vem quem quer. Você quer?
caminho está aberto. Depende de você. E não estou falando só para quem está no mundo. Eu falo para pessoas que muitas vezes tiveram um encontro com Deus e não sentem mais essa chama ardendo dentro do coração. A partir do momento que você fechar os olhos e falar assim, brilha em mim, Jesus. A partir do momento que você ligar o interruptor dessa conexão com Deus dentro de você, Ele está lá, pronto, para te limpar, para te purificar, para te encher e para te dar um propósito. Amém? Te agradecemos, Pai, por teu cuidado, por teu amor. Te agradecemos por tua graça maravilhosa. Que essa palavra encontre os corações e traga a restauração, e traga a edificação, e reacenda a chama dessa conexão na tua presença, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam tocadas por tua presença. Nós oramos por cada pessoa que tem escutado essa mensagem, para que o poder do Espírito Santo vá sobre ela, ungindo, tocando, transformando cada interior, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, mas principalmente que haja a cada dia uma troca de experiência, que haja cada vez mais um aumento de intensidade nessa conexão com o Pai. É que eu ministro sobre cada uma dessas vidas, Pai, e também sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus seja louvado na sua vida, que você possa crescer através dessa palavra, que ela possa ser de edificação para a sua vida. Muito obrigado por você ter me escutado e até o próximo encontro, em nome de Jesus.